Entendeu onde é que eu estava mais, né? E não, pode interromper, eu acho até É melhor. porque eu não quis interromper para não. Eu primeiro queria saber se estava bom essa dinâmica. Porque tem algo bem interessante, né, sobre esse quadro. O Dunga, quando eu fui consultá-lo, né, que ele falou para mim que o quadro não era a foto real, mas sim uma representação do Padre João Maria. Quando a gente estava montando o livro, tem muitas histórias, né, do livro Trova Borratela, que está para ser publicado agora no mês de junho, em nome de Jesus. Então, assim, quando eu vi o quadro, assim, não é um quadro para quem é religioso bastante significativo, mas assim, não é como esse aqui eu acho que eu estou na frente exatamente do quadro da escola dele. Ai, que horror. É, o grupo Aqui do escolar Augusto, modelo. aqui do Augusto Severo, né? É. Que é cheio de detalhes e tudo. Então eu pensei assim, poxa, quem vai querer pintar, vai gostar. Aí eu enviei para uma pessoa, né, que foi, ai, agora está fugindo o nome. Quando ela viu, ela disse: Adélia, você sabe quem foi Padre João Maria? Eu digo: sim. Aí ela fez: eu fiz a minha monografia com ele. Então, assim, tem muitas surpresas, bem interessante. E ela amou, ela simplesmente amou, fez a trova dela com tanto carinho, com tanto gosto, que eu fiquei assim. A gente nunca sabe, né, o que é que está do outro lado. Mas e aí? Ele ganhou as quatro fotografias, né, Dunga? É, ele recebeu E e pintou, né? E a partir daí ele desenvolveu toda uma pesquisa de fotografias antigas de Natal e começou a fazer a reprodução. Mas era uma reprodução que não era bem fiel à fotografia. Ele tinha o traço dele, característico, ele tinha as cores dele. Então ele não era simplesmente um copista como o acusavam, né? Nem tampouco. eu vou sentar do outro lado para poder não passar, ficar na frente dos quadros. Qual lado? Mas aí fico na frente do outro quadro, não? Aqui? Eu acho que... Eu vou ficar na frente do quadro todos os dois. Bom, me perdi aqui, mas A gente se acha. a gente se acha. Eu estava falando da qualidade do trabalho de Grilo, né? Ele que era tido como um artista menor, não é um copista. Aí de repente, por exemplo, ele fez com que Natal redescobrisse uma cidade que a gente só conhecia por fotografia preta e branca. E ele trouxe com muita maestria essa cidade antiga, sabe? Ele trabalhou, eu acho que muito carinho, todos os trabalhos dele que retratavam essa nossa cidade, né? O casario, as praças, às vezes até ambientes de sociabilidade, né? Como, por exemplo, aqui, não sei se é aqui que tem o quadro do Beco da Lama. Não, não tem. Tem o da pracinha, né? Essa aqui era a ponte que era o acesso entre a Ribeira e a Cidade Alta, né? Nós só tínhamos essa que é uma ponte rústica, iniciada pelos 1700 e alguma coisa, né? E ela permaneceu até o final dos anos 30 naquela praça. A praça era, nos anos 30, era uma coisa bela, a Praça Augusto Severo, né? E ela foi cortada ao meio para que a Avenida Junqueira Aires ela se unisse a Duque de Caxias numa avenida só. Aí cortaram a praça ao meio e essa pontezinha foi embora nessa restauração de praça, não sei, né, o que É chamar isso. interessante, né? Porque é impressionante como parece que quanto mais mexe na praça, Pior mais, fica. mais a praça A praça. fica feia. É, Parece assim algumas personagens que eu não vou citar nomes, que quanto mais plástica faz, mais fica o alejo. Então, assim, eu realmente sou um pesquisador de Natal antiga
E quando vi os quadros de Grilo, eu realmente fiquei apaixonado pelos quadros, né? Eu, inclusive, disse à época que achava que o governo do Estado ou a Prefeitura do Natal deveriam comprar toda aquela obra, porque um dos desejos de Grilo era que nenhum quadro fosse vendido separadamente. Ele queria vender só a obra no atacado. E ele estava certo. Eu, como artista plástico também, eu não gosto de vender meus quadros. O cara bota preço, eu boto maior. Ele bota preço, eu boto maior. Para não perder essa unidade de obra, entendeu? E Grilo, ele tinha isso, ele tinha ciúme dos quadros dele, ele não queria se desfazer. Então, ele aceitava a encomenda e pintava um semelhante, nunca igual, né? Mas ele pintaria um semelhante e venderia por preço mais acessível. Foi assim que, no final da vida, ele até ganhou um pouquinho mais de dinheiro, né? Mas o governo do Estado, que eu saiba, não comprou a obra dele, nem muito menos a Capitania das Artes. Sim. Comprou? Não lembra que eu te falei desse babado não Comprou fortíssimo? todos? Os 100 quadros foram 80 quadros. 100 quadros. Então, ele aumentou a obra, porque Quem quando conta eu... ponto, aumenta o ponto. Aumentou ao contrário. ele deve ter aumentado os 100 quadros. Se comprou, fez muito bem, porque a gente tem essa obra preservada. Deve ser esses quadros aqui, né? Ou isso aqui é reprodução? Quer afastar um pouquinho para ficar mais eu olhando para a tua cara e tu para a minha? Pois então, eu achei que você tinha compreendido por que eu estava lhe fazendo tanta pergunta. Gente, Dunga é fantástico, porque assim, Dunga não me conhece, assim, não tem, né? E aí, toda hora eu pergunto, Dunga, me ajuda aqui, isso aqui. E perguntas do quadro. Ele é tão apaixonado por essa obra que toda hora ele vem e me responde com a paciência de Jó. Então, eu jamais poderia esquecê-lo num momento como esse, porque ele realmente tem um amor muito grande pela história, pelo resgate, pela cultura. Vocês procurarem lá o Facebook, ele tem uns grupos, né? E assim, cada vez eu só vivo curtindo, boto logo o coração. Digo, daqui a pouco nunca vai dizer que eu estou apaixonada, mas realmente é uma coisa apaixonante, a paixão e o amor que ele tem. E ele, em nenhum momento, assim, ele se negou de falar sobre a obra de Grilo. Então, ele tinha realmente 80, né? E nesses 80, quando a gente chegou lá para visitá-lo, os quadros estavam tudo assim no chão. Alguns tinham, inclusive, assim, se estragado. Então, nesse processo todo da venda, né, que a Fundação Zé Augusto, na questão da aquisição, eu trabalhei muito esses últimos momentos, esses últimos meses, porque toda hora eu me tornei babá, filha, cuidadora, amiga de Grilo, chofer, levava para médico. E foi, para mim, uma honra muito grande, porque eu aprendi muito, 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 muito com ele, sabe? Ele, assim, eu passei assim, a ter além da admiração, sabe? Ele se tornou para mim uma referência realmente. Então, para mim, era uma grande honra, porque assim, a Adélia, aquela moradora da Cidade da Esperança, que assim não o conhecia, e eu passei a minha infância lá numa casa, em frente à casa de Grilo. Eu passava, via aquele olhão, mas eu não sabia o que era. Quando eu encontrei Grilo na Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, eu não sabia que aquela casa do olho era lá. Eu sabia do chapelão, mas não sabia. Até que, no dia do enterro da minha tia, Grilo, quando eu olho, Grilo desce do ônibus para ir para o sepultamento. Quando eu olhei assim, Grilo, o que é que você está fazendo aqui? Aí foi que as peças se juntaram. Então, foi assim uma grande honra. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe disse assim, Adélia, eu estou muito feliz pelo que você está fazendo com Grilo. Porque ela acompanhou, né? Para quem está aqui sabe, que me conhece, sabe que minha mãe tem problema de locomoção e tudo, mas ela dava assim, maior apoio ao fato de eu estar junto, tentando ajudá-lo. Então, houve essa compra,
os 100 quadros irão, provavelmente, para a Pinacoteca, eu não sei, que já surgiu uma outra ideia. Mas aí foi quando eu descobri, nesse convívio com ele, porque eu sou uma tábua rasa, entendeu? Que ele, o maior sonho dele era realmente o que você está dizendo, era vender as 100 obras juntas. E chegou um dia, um homem assim de Natal, de renome, de dinheiro também, chegou lá para comprar essas obras, ele esculachou o homem de casa fora, tangeu literalmente.